Meu caro Giovanni Afonso, o Santos segue na expectativa de contar com Luiz Castro para o ano de 2025. Quero que você traga mais detalhes, como está a busca por um novo treinador, tá quente, tá frio, como está a situação envolvendo o Santos e o treinador Luiz Castro, português Luiz Castro. Giovanni. Marcão, a busca por um treinador neste momento é totalmente unilateral e não sou eu que está trazendo essa informação. O próprio presidente Marcelo Teixeira disse que a prioridade dentro da diretoria é a contratação do Luiz Castro. Então o Santos está colocando todos os seus esforços para trazer o treinador português. Claro que outras opções são mapeadas, são analisadas no mercado, é o Paulo Brax que está fazendo esse trabalho, mas o Santos quer Luiz Castro e vai até o final para trazer este treinador. Como todos sabem, representantes do Luiz Castro viajaram ao Brasil e almoçaram com Marcelo Teixeira na última segunda-feira em São Paulo. Na terça, vieram à Baixada Santista para conhecer o CT Pelé, conhecer a Vila Belmiro e se mostraram otimistas com uma possível vinda para o Santos Futebol Clube. E praticamente tudo já teria sido acertado em termos financeiros. O Santos topou pagar 2 milhões de reais de salário, Luiz Castro topou diminuir um pouquinho a pedida em relação a contratações. Inicialmente queria um pacote de cerca de 300 milhões de reais em contratações. Esse valor foi diminuindo. Hoje a tendência é que o Santos contrate 6 jogadores indicados pelo Luiz Castro. Obviamente, se ele fechar com o Santos Futebol Clube. O tempo de contrato também foi definido por 2 temporadas. Tudo já estaria praticamente acertado, Marcão. Porém, o Luiz Castro segue com a ideia de só dar uma resposta no meio do mês de dezembro. O Luiz Castro quer ouvir muitas propostas, quer analisar todos os cenários para só ali, a partir do dia 10, do dia 15 do próximo mês, tomar a sua decisão. De fato, o Santos neste momento é o clube que mais próximo chegou de uma contratação do Luiz Castro, é o clube mais forte nesta concorrência. Mas até lá, muitos clubes podem entrar na jogada. Temos ali o Vasco da Gama, que já demonstrou interesse. Os Emirados Árabes também estão de olho no Luiz Castro, Marcão. Então, por isso, apesar do Santos já ter acertado, ter recebido os representantes aqui no Brasil, a tendência é que só no próximo mês, só no meio do mês de dezembro, o Santos tenha uma resposta do Luiz Castro, o que nada agrada a Teixeira, que gostaria de receber uma resposta ainda nessa semana, Marcão. Perfeito, tá aí o Giovanni Afonso aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, eu acabei esquecendo de citar, um abraço pro Fabiano Brits e também pro irmão dele lá de Brasília, né? Nós tínhamos nos falado via WhatsApp, mas um grande abraço e muito obrigado ao Fabiano e também ao seu irmão pelos elogios ao Varanda Futebol Debate, né? Pelo carinho que os dois possuem com a varanda mais famosa do Brasil, com toda a equipe do Varanda Futebol Debate. E essa medalha do Giovanni é coisa linda, hein? Essa medalha... Mostra aí, Giovanni Afonso, na tela. Que coisa espetacular, hein? Olha aí, hein? Que coisa linda, hein? Olha aí o nosso Nátio Laquinu. Que coisa linda. Espetacular. Que coisa, hein? Tá aí o Giovanni Afonso. Daqui uns 15 anos, ele vai falar que ele que ganhou, ele que correu. É um brincalhão, né? Você é um traíra, hein, Marcão? Revelou meu plano, hein? Daqui uns 15 anos, ele vai falar que esteve lá e que correu. É um brincalhão. Bom, sobre o Luiz Castro, meu caro Giovanni Afonso, o Luiz Castro tem despistado, né? A verdade é essa, o Luiz Castro tem dito que vai decidir o seu futuro somente ali próximo ao dia 15 de dezembro. Já o Santos quer definir o treinador até o final dessa semana, porque isso impacta diretamente no planejamento. Isso, de alguma forma, Giovanni Afonso, pode significar uma possível desistência do Santos na tentativa de contratar Luiz Castro, ou o Santos mantém a expectativa e de fato, o otimismo na contratação do treinador português? Marcão, o otimismo ainda existe, tá? O que o Santos ouviu do Luiz Castro é muito positivo. Como eu disse, as bases financeiras foram acertadas, ele gostou do que viu do Santos em termos de estrutura. Então, assim, ele gostou do projeto Santos Futebol Clube para a próxima temporada. Mas, infelizmente, aí a gente não sabe quais são as motivações, se ele quer ter cautela a escolher o seu futuro, se de fato ele quer escolher o melhor destino possível, se ele quer ter mais um tempo de férias
férias com a família, a gente não sabe qual é a exata motivação, mas ainda ele tem na cabeça que só quer responder no meio do mês de dezembro, o que atrasa completamente o planejamento do Santos, Marcão, porque 15 de dezembro, trazendo uma data mais aproximada, é uma semana depois do término do Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, muita coisa acontece nessa semana depois. Então, a ideia do Santos era já ter um treinador nesta semana. O dia D seria amanhã, sexta-feira, dia 29, mas dificilmente, praticamente impossível, do Luiz Castro dar uma resposta para amanhã. Por isso, o Santos continua otimista, acredita que largou na frente para contratar o Luiz Castro, mas infelizmente ele só vai dar uma resposta em dezembro. E aí, quais são os riscos que isso pode correr, Marcão? Primeiro, como eu disse, o atraso no planejamento, isso não agrada o presidente Marcelo Teixeira, ou pior ainda, o Santos perder o Luiz Castro, porque pode chegar uma proposta melhor para ele, né? Tem Vasco, tem Emirados Árabes, tem clubes do futebol brasileiro que podem trocar de treinadores, clubes europeus. Então, nas próximas 3 semanas, Marcão, muita coisa pode acontecer, mas neste momento o Santos ainda não desistiu do Luiz Castro e continua otimista, apesar da demora na resposta. Tá aí o Santos, portanto, otimista, né? Claro que a gente vai buscando informações e é justamente isso que nós temos no momento, né? Não adianta aqui a gente tentar prever. O Santos mantém o otimismo, a proposta está feita para o Luiz Castro, o procurador do treinador português gostou bastante daquilo que viu e claro que isso faz com que a diretoria santista tenha muito otimismo na contratação do treinador português. O Santos está confiante que essa resposta, inclusive, vai sair nos próximos dias e não no começo de dezembro, como quer o Luiz Castro, né? Aliás, talvez seja uma forma de despistar. O que se fala na Vila Belmiro é que, claro, se o procurador do treinador esteve aqui no Brasil, esteve em Santos, é claro que está muito inclinado a resolver a situação para um desfecho favorável. A conversa foi muito positiva e o Santos entende que vai dar certo. Então, o Santos não trabalha neste momento. É claro que existem outros nomes ali, né, em stand-by. Mas neste momento o Santos mantém somente o Luiz Castro como plano principal. Não tem 2 nomes sendo trabalhados em conjunto. Somente o Luiz Castro. Se o Santos perceber que não vai acontecer, aí sim outros nomes, como é o caso do Quinteiros, pode voltar a surgir na pauta santista, né? O Santos que chegou realmente a falar internamente sobre o Quinteiros, o treinador do Vélez, pode realmente voltar a surgir a pauta. Neste momento, é Luiz Castro o plano A e o único plano do Santos no mercado. Vamos aguardar, vamos ver se de fato isso vai se confirmar nas próximas horas. O Santos, inclusive, já sabe qual seria o valor do investimento, que caiu bastante, né, Giovanni Afonso? Inicialmente se falou em 50 milhões de dólares, me parece que é um valor muito abaixo dos 50 milhões de dólares. Tem uma lista de 15 nomes, Giovanni Afonso? É por volta de 15 nomes, tá, Marcão? Ali, claro, essa lista pode ser aumentada dependendo das carências em que o Luiz Castro perceber no elenco, mas por volta de 15 nomes seria uma lista apresentada do Luiz Castro de jogadores que ele gostaria de contar, jogadores indicados ali, em que o Santos precisaria contratar pelo menos 6, o que é totalmente diferente da pedida inicial, que era de 50 milhões de dólares, né, na casa dos 300 milhões de reais em investimentos no futebol. Então, se o Santos de fato fechar com o Luiz Castro, vai contratar por volta de 6, 7 jogadores ali indicados pelo treinador para começar com o pé direito. Foi o famoso meio termo ali, né, Marcão? Porque o Santos não queria inicialmente pagar os 2 milhões de salário, mas vai topar pagar essa quantia, o que seria algo inédito. Se eu não estiver enganado, Marcão, seria o treinador mais bem pago da história do Santos Futebol Clube. Antes era o Sampaoli, né, ali que recebia na casa dos 800 mil em 2019. Então, se o Luiz Castro fechar por esse salário de 2 milhões de reais, seria o maior salário de um treinador da história do clube. E por outro lado, o Luiz Castro cedeu ali, diminuindo a pedida em contratações e diminuindo o número de nomes, Marcão. Então,
ali em termos contratuais, de fato só faltaria pôr no papel e Luiz Castro assinar. O que está pegando é essa resposta, esse tempo para pensar que ainda o Luiz Castro, apesar de conhecer tudo, falar com o clube, negociar, ainda vai querer esperar um pouquinho, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso, sobre o Luiz Castro. A torcida santista numa grande expectativa para ter Luiz Castro como treinador no ano que vem. Vai ficar ruim para o Santos se o Santos não contratar o Luiz Castro e aparecer com o Cuca, né? Mas eu acho, sinceramente, que a partir do momento que você pensa em Luiz Castro, é um caminho sem volta. Ou seja, o Santos, se não conseguir Luiz Castro, isso pode de fato acontecer, né? A decisão está com o treinador. Ele não é obrigado a aceitar o convite do Santos. Ele tem outras propostas que aquilo que nós sabemos, inclusive o Vasco estaria no páreo, né? Mas eu não vejo, sinceramente, o Vasco, neste momento, à frente do Santos pelo Luiz Castro. É claro que não sabemos as questões financeiras atreladas a isso, mas eu acho dificilmente que o Santos vai perder essa briga envolvendo o Luiz Castro para o Vasco da Gama. Agora, é claro, clubes do mundo árabe estão interessados no Luiz Castro. Aí pode complicar um pouquinho, depende muito, né, da questão familiar também. Às vezes a família do profissional, isso conta, viu, gente? Tudo isso conta. Às vezes a família do profissional entende que é melhor para ele um time no Catar do que um time no Brasil. Então tem uma série de fatores envolvidos, a gente sabe disso. O Luiz Castro tem dito que não é só a questão financeira que vai decidir o tema, mas a gente sabe também, né, que ninguém abre mão de dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Por melhor de vida que o cara esteja, né? Por mais rico que seja, não vai rasgar dinheiro. Então o Santos vai precisar pagar um alto salário. Tem bônus, tem metas a serem alcançadas. Tem muita coisa que está sendo colocada na balança pelo treinador Luiz Castro. Meus amigos varandeiros. Giovanni Afonso, vamos falar sobre o garoto, sobre o menino Souza. Esse é bom, hein? Esse realmente é joia. Tem uns aí que eu vou falar uma coisa pra você. Tá 5 anos no Santos Futebol Clube, tocando pro lado e pra trás. O Souza não. Esse é bola, esse é futebol. E o Souza, hein, Giovanni Afonso? Vai renovar ou não vai renovar? Aquele áudio do Varanda, né? Esse tem qualidade. Esse Souza é bom de bola mesmo, Marcão. E ao que tudo indica, finalmente chegaremos ao fim nesta quinta-feira da novela Souza. De acordo com o GE e também com o Diário do Peixe, o Santos deve assinar o contrato do lateral esquerdo de 18 anos até dezembro de 2028. Inicialmente o seu vínculo era até maio do ano que vem, então é muito próximo ali a data em que o Souza poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Por isso o Santos foi correndo atrás desde o começo do ano. É uma história que está desenrolando, Marcão, que está ali o Santos conversando com o Bertolucci, chega um acerto, depois volta, chega um acerto, depois volta, mas parece que hoje, dia 28 de novembro, o Souza enfim assinará e estenderá o seu contrato por mais 3 anos, 4, né? 25, 26, 27 e 2028, então por mais 4 temporadas. O Souza que teve uma temporada de estreias, Marcão, estreou na Copinha lá no começo do ano, né? Ganhou a posição do Diogo Correia ao longo da competição. Teve a sua estreia no Campeonato Paulista, ali na 7ª rodada contra o Mirassol, lá em Mirassol, em que ele entrou no segundo tempo, fazendo seu primeiro jogo no profissional. E na Série B, disputou 9 jogos, assinalando 2 assistências. Então, um garoto visto com muito potencial, que o Santos vai conseguir assinar e cumprir o que seria o primeiro objetivo da próxima temporada, Marcão. Olha aí, que boa notícia. Vai sair a renovação do Souza. A princípio, a expectativa é que aconteça ainda hoje a assinatura do contrato do lateral esquerdo Souza de apenas 18 anos. Esse contrato seria renovado até 2028, até dezembro de 2028, o contrato com o Souza, que é muito bom jogador, hein? O Santos não pode perder esse lateral esquerdo em hipótese alguma. Muito bom jogador. Na minha opinião, foi mal trabalhado pelo Carille, hein? Na minha opinião, muito mal trabalhado pelo treinador Fábio Carille. Souza era para, neste momento, já estar totalmente pronto, né? A expectativa era que o Souza começasse 2025 como titular absoluto do Santos Futebol Clube. Meu caro Giovanni Afonso, Guilherme ontem esteve num evento realizado em São Vicente, Giovanni Afonso.
E o Guilherme falou sobre o seu futuro, sobre a sua permanência na Vila Belmiro. O que disse o Guilherme no evento realizado em um dos shoppings de Santos, Giovanni Afonso? Você gosta de shopping, Giovanni Afonso? Você é daqueles que gosta de shopping ou daqueles que não gosta também, né, Giovanni Afonso? Eu não gosto desse entra e sai de loja. Eu sou um cara muito objetivo, sabe? Eu gosto de falar, preciso de uma camisa. Eu vou, entro na loja, compro a camisa e vou embora. Eu gosto de ficar experimentando, Nada analisando. Disso. Nada. Aí, se o shopping estiver vazio, te agrada mais ou não? Acho que a quantidade de pessoas pouco não interfere. Não muda muito. É o tempo perdido lá. Tá tem gente que gosta, né? Ali a mãe, a namorada, gosta de olhar bastante vitrine, né? Isso não é muito minha praia, não. Tá certo. Tá aí o Giovanni Afonso, hein? Tá aí o Giovanni Afonso, que não é muito chegado. Informação. Atenção. Giovanni não é muito chegado em shopping. Tá aí Giovanni Afonso. Agora, meu caro Giovanni Afonso, quem é chegado em shopping é o Guilherme. O que foi fazer o Guilherme em um shopping de Santos, Giovanni Afonso? O Guilherme foi ali participar de um evento com um patrocinador de camisa de futebol. O Guilherme, que é patrocinado por essa casa de camisas ali, comercialização de camisas. E após o evento, ele foi abordado por alguns colegas de imprensa que, obviamente, perguntaram sobre o seu futuro no Santos Futebol Clube para 2025. Abre aspas para o que disse o Camisa 11. Tem um contrato de mais 2 anos. Assim como vocês, eu também estou vendo algumas coisas que têm saído, mas não chegou nada para mim. Ontem mesmo falei com o meu empresário e também para ele não chegou nada. Guilherme tem contrato com o Santos. Estou feliz aqui, me identifiquei muito bem. Está aí o preço do trabalho bem feito, o carinho do torcedor. Por mim eu fico, a não ser que tenha alguma surpresa aí no meio do caminho. Fecha aspas para Guilherme, Marcão. Tá aí o Guilherme, o nosso amado, né, Giovanni Afonso? Olha, o Guilherme dá a entender que, de fato, são só especulações no que se refere à saída dele para qualquer outro clube do futebol brasileiro ou outro clube lá de fora, né? O Guilherme diz aí que tem mais 2 anos de contrato, que o seu procurador também não tem absolutamente nada, então, de fato, ele mantém a expectativa de ficar no Santos Futebol Clube para o ano que vem, o Guilherme. Hoje é um dos principais ativos. Qual que é a idade do Guilherme? 27, Giovanni Afonso? Não, mais velho, Marcão. 29 Ele é mais velho? anos. 29 o Guilherme? 29. Ô, louco. Se tem 29 anos, talvez seja o caso de o Santos. O Guilherme, na minha opinião, ele pode ser muito útil para 2025. Acho que o Guilherme foi muito importante para o Santos esse ano. Para mim, ao lado do Gil, Schmidt e Gabriel Brazão, foram as peças mais importantes do Santos na temporada, mas o Guilherme, dependendo da idade dele, se tem 29 anos, como disse o Giovanni Afonso, olha, talvez seja o caso do Santos fazer dinheiro com ele, viu, Giovanni Afonso? Porque a gente sabe que a tendência é que o Guilherme vá perdendo força e valor de mercado, né? Então, por isso que a ideia do Santos, se chegar a algo interessante, é negociar o Guilherme. O Santos, claro que pode perder tecnicamente, mas sabe que se quiser fazer caixa com o Guilherme, talvez seja agora, onde ele viveu um grande momento na temporada 24. Giovanni? Eu acho que essa tem que ser a postura, Marcão. Acho que a postura do Guilherme, de certa forma, é a correta, né? Ele não pode prometer amores pro torcedor, falando que vai ficar a qualquer custo, porque uma proposta muito boa pode chegar e aí fica a palavra dele contra a sua ação futura, né? Então acho que a postura do Guilherme é correta. Ele tem mais 2 anos de contrato, Marcão. Então se o Santos quiser ficar com ele, vai ficar. O contrato é até dezembro de 2026, então tem muita coisa, muito Guilherme aí pela frente. Mas se chegar uma proposta, Marcão, não vejo ele como um jogador inegociável. Claro que ele foi o jogador mais importante em termos de números de 2024. Ele marcou ao todo, Marcão, 13 gols e distribuiu 10 assistências, então foi o grande líder nas estatísticas do Santos nesta temporada, então foi um jogador muito importante, mas não vejo que visando uma Série A ele vai ser aquele que vai pôr a bola embaixo do braço e decidir jogos. Eu acho que é um ponto ali bom para você ter no grupo, mas você não deve jogar todas as suas fichas nele, não é um jogador ali craque, um jogador ali desequilibrante, um jogador bom que vai fazer os seus golzinhos como fez na Série B. Por isso acho que a postura do Santos é essa:
fica com o Guilherme, ele tem contrato, mas se pintar uma proposta boa, Marcão, negocia, agradece os serviços prestados e vai para uma aposta. Acho que o Santos precisa subir de patamar e um jogador como o Guilherme não pode ser o nosso melhor jogador do ataque, Marcão.